Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de biologia. Nosso assunto de hoje vai ser Biologia e Vida, que é o primeiro capítulo do nosso assunto, tá bom? Vamos lá. A biologia é a ciência que estuda a vida e todas as suas manifestações vitais, tá? E tem origem no latim. Bios significa vida e logos significa estudo, tá? Então a gente pode entender a importância da biologia nas nossas vidas, porque a gente pode identificar o funcionamento dos seres vivos e das suas relações com a natureza, tá bom? A partir desse entendimento é que a biologia vai buscar nas transformações científicas para melhorar a qualidade de vida e para tentar solucionar os males dos nossos tempos, por exemplo, a AIDS, as drogas, a fome e os desequilíbrios ambientais, além de outras coisas que vão prejudicar a nossa vida aqui na Terra, tá bom? E conhecendo esses fatos, a gente pode nos tornar cidadãos críticos e capazes de lutar pelo direito de viver no mundo melhor, tá bom? A biologia ela é dividida em diferentes ramos. A gente pode citar a taxonomia, que vai estudar a classificação dos seres vivos, a ecologia, que estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente, a anatomia, que é a forma e a organização dos nossos órgãos e dos nossos sistemas, a fisiologia, que vai estudar as funções desses órgãos, a citologia, que estuda as estruturas que vão compor as nossas células, a histologia, que vai estudar a organização e a função dos nossos tecidos, a genética, que vai estudar as leis que vão reger a hereditariedade, e a evolução, que vai estudar as transformações que ocorreram durante os anos nos seres vivos, e a embriologia, que vai estudar a formação e o desenvolvimento dos embriões. Falando nisso, né, dos ramos da biologia, a gente sabe que tudo começa com o estudo das teorias da origem da vida, né? Como nós surgimos, né? A gente viu lá em química que o pessoal também queria entender como é que surgem as coisas através do que nós somos feitos, né? Isso estudado pela química de origem aos átomos. E aqui na biologia, o pessoal queria descobrir, né, como é que surgiu a vida, né? Como é que nós estamos aqui passeando nessa terra. Então, muitas hipóteses foram elaboradas no decorrer dos séculos, né, para tentar entender como é que os seres vivos podiam surgir, por exemplo, da matéria inanimada ou se vão depender mesmo de outros seres vivos para nascer, tá? Nesse sentido, a gente tem duas grandes teorias, que é a abiogênese e a biogênese, tá? Um tem o A na frente, a biogênese, e o outro não, que é a que a gente chama de biogênese, tá bom? Então, vamos lá. A abiogênese, tá? Com A na frente. O filósofo Aristóteles, vixe, hoje a língua tá embolada, propôs que a vida surgia por meio de uma força vital, que era presente em todos os lugares. Então, a vida poderia surgir até mesmo da matéria bruta, por exemplo, o lodo e o lixo. A partir dessa linha de pensamento, né, surgiu a teoria da biogênese, que é também chamada da geração espontânea, tá? Que os seres vivos eles podiam nascer da matéria inanimada. Então, Jean-Baptiste van Helmont, que era um médico e também químico, realizou um experimento para provar que essa teoria era verdadeira, tá? Ele colocou uma camisa suja e com suor dentro de uma caixa, colocou alguns ramos de trigo e deixou lá essa caixa numa sala escura. Depois desse período, ele encontrou filhotes de ratinhos, né, de camundongos dentro da caixa. Então, ele provou que a vida teria surgido da matéria bruta. Naquele tempo, né, gente? Lá em 1500 e tanto, ou 1600 e tanto. Então, a gente sabe que isso não é verdade. Os ratos surgiram porque foram atraídos pelo trigo, né? A gente sabe que ele não nasceu da mistura da camisa suja com o trigo, né? Mas naquele tempo a gente não tinha o Google, a gente não tinha tudo que a gente tem hoje, então esse experimento comprovou na época que a teoria da biogênese era verdadeira, tá? Só que aí os outros estudiosos falaram, não, você não pode me dizer que a vida surge de uma camisa suja com trigo. Então eu vou refutar, ou seja, eu vou dizer que a sua hipótese está errada. Então criaram a teoria da biogênese, com B, tá? E então que a vida só podia surgir por meio de outro ser vivo, que já é pré-existente. Então, o biólogo italiano Francesco Redi, ele realizou o primeiro experimento, tá? Para comprovar que a matéria morta não podia dar origem a seres vivos, tá? Como foi que ele fez esse experimento? Ele colocou 2 frascos com pedaços de carne crua. Um ficou aberto
deixando que as moscas entrassem em contato com a carne. No outro, ele colocou uma telinha bem fina, que só permitia a passagem do ar, mas impedia a chegada das moscas. Então, com o passar dos dias, no frasco aberto, você conseguia encontrar larvas de mosca. E no frasco tampado, ele ficava sem as larvas, tá? Então, com esse experimento, ele refutou, ou seja, invalidou a teoria da abiogênese, pois ele provou que a carne que estava em contato com o meio ambiente só tinha larvas de mosca, pois as moscas estavam em contato com a carne. Então, a vida surgiu ali de um ser vivo pré-existente, que foi as moscas, tá? Louis Pasteur, ele realizou um experimento, tá, para demonstrar que os micro-organismos, por exemplo, as bactérias, também só poderiam surgir a partir de outros micro-organismos. Então, ele criou o processo de pasteurização, que a gente hoje usa na indústria alimentícia para garantir que não tenha contaminação dos alimentos, tá? E a gente chama pasteurização exatamente em homenagem ao inventor, que foi Louis Pasteur, tá? Então, vamos lá. Como teria surgido, então, a primeira forma de vida, né? Essa preocupação do ser humano veio de muito antes de Cristo, né? Foram elaboradas várias hipóteses no decorrer de vários séculos. Em 1927, Oparin e Haldane, que foram dois estudiosos, elaboraram a hipótese que é mais aceita atualmente, que é a transformação, né, e alteração da Terra primitiva, tá? Segundo eles, nossa atmosfera primitiva, lá bem de antes de surgir qualquer dinossauro, ser humano ou o que seja, era formada por gases. O NH3, que é a amônia, o CH4, que é o metano, o H2, que é o hidrogênio, e o vapor de água, tá? E por causa dessas altas temperaturas, durante muito período, um longo período aí, teve essa evaporação da água que foi se acumulando na atmosfera. Essa acumulação de água na atmosfera, né, ocasionou o resfriamento, tá? Teve a condensação dessa água e ela começou a cair em forma de chuva. O resfriamento da superfície da Terra permitiu que essa água fosse acumulada nas depressões que foram deixadas por erupções vulcânicas. Ou seja, tinha muito vulcão na Terra, essas erupções, essa lava causava, né, ia descendo ali, ia causando grandes depressões, deixava os buracos. E a água que caía da chuva se acumulava nessas erupções e ia carregando também as partículas que estavam presentes no solo, né, para essa depressão. Então, isso aí começou a surgir o quê? Os mares e os oceanos. Com o passar do tempo, a água do oceano se transformou em caldo, num caldo de substâncias, né? Esse caldo seria o quê? Seria essas partículas que vinham vindo do solo, misturadas já com as partículas da água, com todos esses gases atmosféricos, deu origem aos precursores da matéria orgânica, tá? Aqui na figura a gente consegue ver, aqui em cima, né, tem os gases, aqui é o mar, né? As moléculas orgânicas simples que vão descendo aqui para as depressões se misturam aqui na água e dão origem ao que a gente chama de coacervados ou coacervatos, tá? Essas partículas se aglomerou, né, como eu falei, deram origem às estruturas maiores, que são os coacervados. Coacervados quer dizer reunir, né? Coacervar quer dizer reunir. Então, eles ainda não eram seres vivos, mas era assim, um aglomerado de moléculas orgânicas. Então, Oparin e Haldane, que eram os estudiosos, eles admitiram que esses coacervados continuaram a reagir com o passar do tempo e deram origem a compostos mais complexos, que esses sim conseguiam se reproduzir. E aí teve o surgimento da primeira forma de vida que a gente conhece. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula de biologia, né? Origem da vida. Não esqueçam de responder as atividades das questões 1 a 8 do nosso primeiro capítulo, tá bom? Até a próxima aula.